Terceira parte de Retas Brasil, Rabino Shmuel. Tânia, dia 1 de Sivan, capítulo 53 do Tânia, último capítulo do primeiro bloco de capítulos chamado Likutei Amarim. Estamos descrevendo aqui uma longa meditação sobre, assim como na nossa alma, a essência da alma está imperceptível na pessoa, e a sua manifestação mais intensa é no cérebro, e o resto é extensão dessa manifestação do cérebro. Assim, em Deus e o mundo, sua essência é imperceptível, sua pairação está presente basicamente no grau denominado Hormah Binah e Dat de cada mundo, de cada grau, no cérebro de cada grau, digamos assim, na parte intelectual, perceptiva, e as partes emocionais e hormonais, sensações de objeto ou natureza de ser inexplicável, são expansões, são derivados secundários, são galhos e folhas que se expandem, se propagam a partir do tronco. O tronco é a existência perceptiva, que nós temos ela como intelectual no nosso grau. Então tem a jazida da presença divina no cérebro de cada mundo, e tem, olhando os mundos como um todo, no mundo da emanação, no mundo de absoluto, lá está o centro das atenções, o centro da aplicação energética que vai fazer criaturas. Digamos que a ponte, a divisa, entre o grau onde a energia ainda faz parte do Criador, onde sai do Criador, onde a palavra sai da boca e toma existência própria. E tem uma sensação que ela existe sozinha ao ponto de não poder voltar para trás. Do ponto de vista da criatura, do ponto de vista do ouvinte, pelo menos assim ele sente. Porque para ser ouvinte, Deus já fez um espaço para ele existir fora dele, como se fosse. Mas Deus sabe que todo mundo faz parte dele e nada saiu dele. Então Deus sabe que a palavra não saiu da sua boca, então ela não tem uma existência própria. Para que mantenha, para que ele tenha que considerar paradoxo, ter palavra contrária. Tem esse ponto que para Deus não existe paradoxo. Porque a existência das criaturas que nós temos como fato real e absoluto, para Deus não é um fato absoluto. É como se tivesse mantido ainda no poder dele. Ele é todo poderoso e pode fazer diversas coisas, e mesmo as coisas que têm um paradoxo, ele pode fazer as duas ao mesmo tempo. Porque mesmo que ele tenha feito, fazer para Deus não deixa de ser apenas apreciar um potencial. Então não é um fato consumado que precisa ser respeitado, digamos assim. Aqui estou me referindo a uma abstração grande, tá? Claro que não dá para aplicar isso aqui, por exemplo, as leis da Torá. As leis da Torá já falam em língua humana, de ponto de vista de criatura. E lá, o que é irrevogável, claro que não pode voltar para trás. Então tem os dois lados, olhar como criatura, olhar como criador. Para o criador não existe paradoxo. Isso que eu tentei explicar nas últimas palavras. E não está no Tânia, foi uma explicação minha depois dessa meditação. Começando agora então o capítulo 53. Eis que no templo sagrado, em Jerusalém, ou no tabernáculo, onde tinha a sala íntima, Kodesh HaKodashim, e lá tinha a arca sagrada, onde jaziam as tábuas da lei dadas em Sinai, lá era o centro das atenções do mundo, o centro da presença divina do mundo. Isso aconteceu principalmente quando tinha alta revelação divina, que uma situação era no primeiro templo. Lá estava a arca sagrada, exposta acima da superfície. No segundo templo ela foi enterrada embaixo, no esconderijo. Então não estava mais exposta e não tinha essa revelação divina também tão exposta ali. A santidade do segundo templo era menor. Mas no templo ideal, que até agora que tínhamos o primeiro templo, estava lá a arca sagrada e as tábuas da lei, na sala íntima do templo, chamado Kodesh HaKodashim, o santuário dentro do santuário. E lá a presença divina
que é o planejamento que Deus diz, eu serei rei de todas as criaturas, não somente as criaturas do nosso mundo da ação, mas também dos mundos superiores de anjos e almas, formação e mundo da formação, mundo da criação. Eu vou ser rei de todas as intelectualidades, todas as emoções, de todos os efeitos corporais, praticamente físicos e químicos, onde haverá consciência, ela será submetida à minha realeza, diz Deus. Onde haverá existência, o fato dela sentir existência já é uma obediência, porque eu ordenei que ela exista. E o grau do planejamento, onde Deus encara toda a criação como potenciais súditos, ou seja, seres que sentem-se afastados e ao mesmo tempo se submetem ao rei, pairava no templo sagrado em Jerusalém. Isso é uma revelação da luz infinita de Deus, que paira ali. E onde que está investido ali? Nos 10 mandamentos incrustados nas tábuas da lei. E a revelação ali é mais intensa e relativamente maior e mais intensa do que a revelação no centro dos mundos superiores. Quer dizer, o templo que estava aqui entre nós era mais intenso do que o templo dos anjos, no grau de anjos ou no grau de almas. A pessoa naquele tempo que visitava o templo em Jerusalém tinha uma ligação e uma sintonia divina mais intensa do que uma alma depois de morrer teria. Porque está nesse mundo. Naquele momento a revelação divina estava concentrada aqui. Porque os 10 mandamentos foram ordenados aqui. Os mortos não têm livre-arbítrio para cumprir as leis. Muito menos os anjos. Então aqui estavam os 10 mandamentos, que são um resumo abstrato de toda a vontade divina, que toda ela do Levô, toda a vontade divina foi codificada na maneira intelectual, inteligível, no grau denominado sabedoria suprema. E a sabedoria suprema está acima, ainda a sabedoria que está inclusa em Deus, acima de manter a existência de criaturas que compreendam, acima do mundo de revelação de criaturas separadas. E o maravilhoso nas tábuas da lei é que esse conteúdo, para que esteja ligado, incrustado em algo material, representado por tábuas de pedra, não desceu usando as roupagens ideais para cada grau. Tudo é energia divina de alto escalão, só que está em muitas roupagens. Então, quando você tem, digamos, 10 roupagens, é mundo tal. 20 roupagens já é o próximo mundo. 30 roupagens já é outro mundo. A energia divina das tábuas da lei usou material que sua energia existencial superficial tinha muitas roupagens, quer dizer, uma pedra que parecia material, mas o efeito de escrever lá as tábuas, os mandamentos, não era um efeito vestido em roupagens, é um efeito milagroso, é uma revelação divina. Isso que Cristo diz que as tábuas eram feitas por Deus, uma obra divina, a escrita talhada é o escrito talhado divino, acima da natureza desse mundo material. Que esse mundo material deriva de uma revelação divina codificada e revestida em roupagens escurecedoras, cuja dosagem está sendo feita no grau espiritual, no templo sagrado espiritual do mundo da ação, que é o centro do comando do mundo da ação, do mundo físico. Tem o mundo da ação física e o mundo da ação espiritual. E o centro, mas de qualquer maneira, é o mundo da ação, que é o mundo de seres que sentem-se separados e com instintos incontroláveis, praticamente
químicos, digamos assim, ou banais e lógicos. O mundo acima tem instinto, mas ele é motivado por alguma coisa inteligível ou por alguma coisa emotiva. Aqui temos instintos motivados não por emoção e não por intelecto. Simples instinto, isento de porquês. E pode ser uma coisa espiritual isso aqui também, não precisa ser um instinto de um ser material. Pode haver um anjo ou uma alma isenta de corpo que ainda tenha instintos e eles não sejam imbuídos por alguma motivação emocional ou intelectual, então é mundo da ação espiritual. Na certa tem muito mais do que ele escrever sobre isso que eu não tenho ideia. Estou tentando meditar e entender o que seria ação espiritual com essas palavras. E tem a ação material, que é o que temos aqui. Corpos, que como explicamos no capítulo 1 do Tânia, tem instintos. De qualquer maneira, o grau que comanda o mundo da ação, seja ele material ou espiritual, é chamado templo sagrado da ação. Dele talvez veio as pedras antes de talhar, mas ao talhar nelas os mandamentos, essa escrita é um contato direto. A sabedoria suprema do mundo é a emanação, que é a origem da Torá. É a primeira codificação da vontade divina em linguagem, preparada de alguma maneira para criaturas perceberem. Vestiu quais roupagens? A roupagem da realeza, de querer lidar com seres que sintam-se afastados, mas submetidos ao rei. E mais uma roupagem, que é a roupagem que faz esses seres que assumem o rei seres que percebem, não inconscientes. Quer dizer, o próprio Deus diz assim: eu quero lidar com criaturas, eu quero que eles sejam submetidos a mim como rei, sintam-se afastados, eu quero ser rei sobre separados, ao mesmo tempo ligados por escolha, por livre-arbítrio, e que isso não aconteça automaticamente por instinto e não por emoção. Eu quero que isso aconteça por percepção, inteligível, de preferência. Claro que tem mandamentos emocionais também. Eu estou tentando aqui descrever a maneira que ele fala aqui, que é a sabedoria divina, então não é sabedoria de criaturas, é como Deus planeja as criaturas, se revestiu apenas na realeza da emanação, quer dizer, realeza de Deus que sente a si como rei, e realeza da criação, que também é Deus. Planejando as criaturas inteligentes que sejam submetidas a ele. Ele processa em maneira inteligível o seu desejo, que são os 10 mandamentos, que nele, se for estudar, meditar e esmiuçar, vai encontrar todos os mandamentos e detalhes da Torá. E dentro, então, são os graus aqui, tá? Então, a Chokhmah Suprema de Atzilut se envolveu em Malchut de Atzilut, que se envolveu em Malchut de Briah, e nelas paira a presença divina que estava no templo primeiro, dentro das tábuas da lei, onde estavam talhados os 10 mandamentos. E era um objeto milagroso, como falamos em outros momentos. O milagre das tábuas da lei, número 1, muito pesadas, e ao mesmo tempo pessoas podiam segurá-las e carregá-las. Número 2, carregava quem carregava, quer dizer, era só figurativo que pessoas carregavam a arca, na verdade ela flutuava, e na verdade quem levava ela flutuava junto, ela não tinha como cair, era coisa grande, pesadinha, pesada pela natureza, bem grande, um bloco de pedra maciça grande, que flutuava sozinho e até carregava os seus carregadores, e nas letras que estavam lá dentro também tinha milagres. Tem letras que tem um vão em branco, então tinha lá um vão como um anel, e no meio tinha uma pedra
cilíndrica, e a letra era de fora a fora, até o outro lado da pedra, e flutuava no meio, não caía. Então toda a tábua flutuava, e também as palavras, letras que precisavam de uma boia, estavam boiando lá no meio da pedra, a parte branca do meio da letra, como o O. A letra O tem um vão branco no meio. Então não era oco tudo. Era um anel oco e dentro dele um tubo, digamos assim, de pedra flutuando. Bom, mas se tudo flutuava, então aquilo lá muito mais ainda. Não parece, depois de escrever, que tudo flutuava, não era tão diferente. Mas a coisa maior que tem as tábuas da lei era: você enxergava de um lado, você lia direito para a esquerda. Virava do outro lado, também lia direito para a esquerda. Que é inexplicável, porque se você escreve direita para esquerda numa folha e vira ela do verso, você vai ver as coisas escritas de esquerda para direita. Mas era um objeto milagroso, e lá não vigorava o paradoxo do espaço, e nem do peso, e do tempo também não. O Rebbe diz que na Arca Sagrada e nas Tábuas da Lei não acontecem mutações, são algo eterno. Quer dizer, a revelação divina é um objeto que nós podemos perceber aqui na Terra, mas na verdade é um objeto celestial. A única coisa celestial que podemos perceber aqui é um paradoxo vivo, que mostra que é feito por Deus. E o Rebbe fala aqui entre parênteses, isso aqui é denominado, para quem conhece a sabedoria oculta, o mundo oculto que paira no mundo da criação. Talvez seja realmente ligado com o que tínhamos falado. Algo que você não entende, mas você percebe que é assim, como fato concreto. Isso tudo era no primeiro templo, e creio que também no tabernáculo, porque lá estavam as tábuas da lei também expostas, que era a revelação divina concentradíssima entre nós. Que assim possamos ter logo na vida de Mashiach, até que o Tânia desse dia dos Chodesh de Sivan.